Galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre um assunto que realmente não é de agora, mas se trata de extraterrestres, OVNIs, discos voadores. E aí, vocês acreditam que existe ou não? Ou vocês acham que é teoria da conspiração, manipulação do governo? Enfim, existe muitas especulações com relação a isso. Mas você sabia que nos Estados Unidos existe uma área chamada Área 51? Estou lhe respondendo, não sei. Lá, especificamente nesse local, reza a lenda que tem de tudo que você possa imaginar e de tudo que possa ser tanto bom quanto ruim para a humanidade. Então, nesse vídeo específico, nós vamos tratar desse assunto e vamos falar o que pode ser verdade e o que de fato é mentira com relação à Área 51. Beleza? Então fica com a gente que a gente vai destrinchar isso agora. Vamos bater um papo bem legal com relação a esse mundo insano que, propriamente dito, é um mundo, digamos, até incompreensível, ok? Ciência da qual não conseguimos explicar. Então vamos dar o pulo lá agora. Olha na área, galera, antes da gente começar, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro do nosso lançamento. E claro, compartilhem nossos vídeos, fiquem à vontade. O canal é de vocês, estão batendo 2.000 inscritos, por isso que a gente precisa da colaboração de vocês. Vocês aqui são essenciais, indispensáveis. Beleza? Então, dito isso, vamos falar sobre OVNIs, disco voador, ok? Esse tipo de coisa, Área 51. E aí, você acredita? Cara, eu sou bem cético, eu não sei se é a palavra certa, ok? Pra falar cético. Nunca acreditei de fato e eu tenho meus motivos e eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, beleza? Vamos lá. Você sabia que durante décadas o governo americano nem sequer admitia que a Área 51 existia? Você sabia disso? Pô, cara, de novo, cara! Pois é verdade. E que muitos avistamentos de OVNIs podem ter sido causados por aviões secretos. Você também sabia? Porra, pelo amor de... Oh, também não sabia? Então você vai saber agora. Hoje você vai conhecer, ok, curiosidades reais sobre o lugar mais misterioso do planeta, a famosa Área 51. E a primeira curiosidade é que o governo negou sua existência por anos, exatamente. A famosa Área 51 está localizada no deserto de Nevada. Apesar de ser conhecida pelo público desde os anos de 1950, o governo dos Estados Unidos só reconheceu oficialmente a existência da base em 2013, após documentos secretos serem liberados pela CIA. Então, até o momento, ok? Até antes de 2013, o governo nem sequer sonhava em reconhecer a Área 51 como de fato ela realmente existia. E aí, com base nos documentos da CIA, o governo, optou por dizer assim, vamos reconhecer que a Área 51 existe. Afinal de contas, a Área 51 é de interesse próprio, ok, do governo americano. Então é impossível que o governo reconhecesse algo dessa magnitude, certo? E agora nós vamos para a segunda curiosidade. O local foi criado para testar aviões secretos. É aí que entra o ponto-chave. A Área 51 surgiu em 1955 para testar aviões espiões, como por exemplo o Lockheed U-2, eu acho que é assim que se fala, desenvolvido durante a Guerra Fria, certo? E mais tarde aeronaves extremamente avançadas como o Lockheed SR-71 e o Blackbird e o próprio caça furtivo Lockheed F-117. Nighthawk, aquele que também é considerado um dos mais avançados, ok, do século, passando por vários testes na própria região. Esse tipo de aeronave, eles foram criados, executados e o que? Testados exclusivamente na Área 51. E é aí que entra aquela jogada do governo. Por que eu estou falando isso? Esses aviões, eles não circulam simplesmente ali, propriamente na Área 51. Ele circula todo o continente. Então, vocês parem para analisar. A Área 51, ela surgiu em 1955, aonde a tecnologia, cara, era coisa impensável para a época. Então, muita gente que viu alguma coisa, sabe, passando pelo espaço, aquilo ali era anormal. Então, teoricamente falando, todo mundo ia acreditar que aquilo ali, de fato, fosse um OVNI. Caracas.
OVNI, certo? E aí, isso, né, de fato, vem bem a calhar com relação a essa dúvida. Será que é mesmo? Será que tudo que a gente vê não passa de aviões ultra secretos? O que vocês acham? Então, vamos continuar. A terceira, ok, curiosidade. Muitos OVNI podem ter sido aviões secretos. Exatamente, justamente o que eu acabei de falar. Durante os testes do U-2, pilotos voavam, né, em altitude muito superior ao dos aviões convencionais da época, ok? Como quase ninguém sabia que, né, existia esse tipo de aeronave, muitas pessoas acreditavam estar vendo discos voadores. Justamente o que eu acabei de falar para vocês. Para a época era algo incomum, impensável. Então todo mundo que avistasse, né, esse tipo de aeronave pairando no ar, passando, dando rasante em alta velocidade, aquilo ali era coisa inédita, impensável para a população. Então todo mundo iria estranhar, iria dizer sim que era um disco voador. Agora, como que era a forma dessas aeronaves, é claro que ninguém sabe de fato, mas que para a época em específico era muito tecnológico. Então, para quem não tinha um acesso à tecnologia, de fato iria estranhar. Beleza? Agora nós vamos continuar, vamos seguir em frente que a curiosidade é muito bacana aqui. A quarta curiosidade. A segurança é extremamente rigorosa na área 51. Exatamente. A base possui uma vigilância constante e sensores espalhados pelo deserto inteiro. E o patrulhamento é intenso. Se você já pensou em alguma vez tentar chegar ou se aproximar próximo, ok, ali da área 51, nem tenta, cara. Nem tenta que não vai dar para você. Ó, fotografar ou tentar ultrapassar os limites da área pode resultar em multas altíssimas e principalmente prisões. Coisa que a lei nos Estados Unidos, de fato, ela funciona. Então, você que, né, é atrevidinho, quer tentar tirar uma casquinha da área 51, filmar ou alguma coisa do tipo, prepare-se porque vai vir um peso o governo cobrar isso de você. Beleza? Agora nós vamos para a quinta curiosidade. Existe uma estrada conhecida como a Rota Extraterrestre. Exatamente, é uma rota, digamos, alternativa, uma segunda opção para quem quer se aproximar o máximo possível dessa área. A estrada, ela é uma estrada estadual, ok? Se eu não estou enganado, o número dela é 375. E ela fica próximo à base. E ela recebeu esse apelido de extraterrestrial, ou seja, highway. Ou diria, rodovia extraterrestre. Eu duvido, ok, que alguém use essa rodovia para tentar se aproximar da área 51. Cara, é impossível, como eu estou falando, você chegar pelo menos a 1 metro, ok, de distância dos portões ali da área 51. E é claro que isso atiça muito o imaginário do ser humano, porque existem muitos relatos de aparições de objetos voadores e não identificados na região. Então isso, o imaginário humano vai muito além. E todo mundo fica com aquela curiosidade. Como que é? Será que de fato existe? Será que de fato é realmente um ET, um alienígena? Então, o ser humano, ele é impulsionado à curiosidade. E aí, eles criaram, ok, essa estrada alternativa para tentar bular a segurança da área 51. E aí, vocês vão tentar, vocês vão se arriscar? Não. Eu não vou, prefiro ficar aqui no meu cantinho. Beleza? Agora nós vamos para a sexta curiosidade. A invasão que nunca aconteceu. Exatamente. Em 2019, um evento criado no Facebook chamado Store Área 51 reuniu milhões de confirmações online. A proposta era bem simples, denominada como "eles não podem impedir todos nós". É como se vamos unir toda a comunidade e cobrar do governo se isso de fato existe ou não. Entretanto, apesar da enorme repercussão mundial, apenas alguns curiosos compareceram ao local. Exatamente por quê? Por conta da quarta curiosidade. Cara, se você tentar tirar foto, se você tentar ultrapassar o limite da área 51, você vai ser cobrado por isso. Tanto como criminalmente, ok? Como recompensa, ou seja, você vai ser multado, você pode ser preso. Então, quem não foi, bateu bom senso, falou, cara, eu não vou. Então, eu vou ficar aqui no meu canto,
Vou esperar os corajosos ir para ver se de fato o governo entregar o que a gente precisa, a gente vai ver se é verdade ou não. Então eu prefiro ficar aqui na minha, numa boa, vendo tudo de camarote. Por quê? Cara, tem que ser muito inteligente, ok? Porque se você ultrapassar esse limite, você vai ser cobrado. Por isso muita gente não foi. Uma boa escolha, por sinal. Vocês concordam? Agora a sétima e última curiosidade. O que acontece lá hoje continua um mistério. Embora a existência da base tenha sido confirmada, as atividades relacionadas ao local realmente ainda é um mistério. Especialistas acreditam que o local continua sendo usado para desenvolvimento e teste tecnológico, principalmente para armas militares super avançadas. É basicamente isso. Cara, falando da Área 51, a gente pode entender que tudo pode acontecer, tá? De fato. Porque a gente não sabe o que tem lá dentro, se realmente existe, ok? Algum fragmento, alguma nave espacial ou principalmente alienígena. É realmente uma caixa de surpresa. Eu sempre acreditei, de fato, que isso nunca existiu. De fato, nunca existiu. E a minha posição é o quê? Cara, para e pensa. A gente vê aí na mídia, né, apresentando uma aparição ali, outra aqui, uma nave flutuando, ok? Passando, dando rasante. Galera, vocês param para analisar o quanto essas naves são altamente velozes. É uma velocidade que chega a beirar o absurdo. Então, se uma nave é capaz de ter essa velocidade, isso significa que os marcianos aí, eles estão muitos anos longe da gente. Eles estão muito avançados, cara. Teoricamente falando, não existe nada aqui na Terra que impedisse os alienígenas de invadir a Terra. Vocês concordam? É. Então, se eles têm toda essa tecnologia, têm todo esse aparato, o que impede eles de invadir a Terra? Nada, teoricamente nada. E aí é onde entra a jogada do governo. Cara, teoria da conspiração, controle governamental, poder, influência. Isso, de uma certa forma, acaba deixando o país com uma reputação muito rígida. Principalmente os Estados Unidos. Tudo que acontece com relação a naves, ok, ETs, aquilo, os Estados Unidos estão à frente disso. Realmente, digamos que de fato, existam discos voadores, existam ETs. Cara, o ser humano vai tentar, vai explorar o máximo possível para poder adquirir conhecimento. Por quê? Conhecimento é poder. Se os alienígenas entregassem, digamos, de fato, um manual, ok, das suas armas mais avançadas para o ser humano, cara, isso seria um estrago. Por quê? O governo, ok, iria usar isso ao seu favor, ao aproveito próprio. Por quê? O ser humano, cara, teoricamente falando, ele conquista vitórias extinguindo a própria espécie. É como o Darkseid falou. O ser humano, ele elimina a própria espécie para adquirir vitórias. É uma qualidade admirável, porém burra. Teoricamente e praticamente o Darkseid não deixa de ter razão. Vocês concordam? Porque envolve poder, envolve influência, envolve, sabe, cara, tudo que você possa imaginar envolve, porque assim, o ser humano, para obter vitória, ele tem que destruir a própria espécie. E se os marcianos, de fato, existissem e eles entregassem de mão beijada tudo que eles têm, imagine aí como seria o ser humano. Era capaz de ter muita coisa errada com relação a isso. Tá? Então, assim, os alienígenas, de fato, ao meu ver, eles não existem. Por quê? Com esse tempo, desde que a gente entende, por gente, desde que a gente começou a ver que existe nave alienígena, eu nunca ouvi algo concreto, eu nunca vi uma imagem tão específica, eu nunca vi alguém fazer uma entrevista, eu nunca vi alguém pegando, tocando numa nave, eu fui abduzido, ok, os ETs te devolveram, enfim, existe muitas teorias com relação a isso. Então, acredita quem quiser, não tenho nada contra, mas no meu ponto de vista, eu não acredito, a não ser que me prove do contrário, tá? Ao meu ver, até então, eu não vi nada que me convencesse com relação a OVNIs, ET, aparições, ok? Sensato. Eu nunca ouvi dizer que alguém, de fato, fotografou e mostrou nitidamente uma nave alienígena, ok? Agora, com relação a tudo que eu passei aqui, com relação à Área 51, realmente tem coisas que
é verdade e tem coisas que são mentiras, ok? Por quê? Cara, é marketing, ok? Tudo ali, para vocês terem uma ideia, a área 51 ela se tornou uma área comercial, porque bem próximo ali tem shopping, marciano, tudo que envolve ETs, nave, tecnologia alienígena, vira o quê? Vira comércio, vira renda, ok? Como se fosse a Disney, tá? Dos marcianos. Ao meu ver, não passa de uma área militar, ok? Até que me prove o contrário, ou que mostre de fato para a humanidade que existe. E uma coisa curiosa aqui é que agora, né, recentemente, a gente viu que o governo resolveu jogar aí, ok, a merda no ventilador. Né? Ele começou a mostrar aí documentos ultra secretos, esclarecendo de fato que existe extraterrestre. Até então, são apenas especulações, são teorias. Então, a gente quer ver, a gente quer sentir. E aí, cadê? Mostra aí, existe ou não? Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo bem diferente, a gente vai fazer vídeo, tá? Mais vídeo desse tipo. Se vocês gostou, comenta, comentem aí qual o assunto que você gostaria que a gente trouxesse para o canal. A gente vai estudar e a gente vai trazer para vocês. Beleza? Então, mais um vídeo entregue, não se esqueça de se inscrever, que é muito importante. E, claro, o mérito do canal é de vocês. Sintam-se em casa. Dito isso, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!